Quando começamos no domingo passado a nossa série de reflexões, se os irmãos lembram, pela manhã nós falamos sobre a missão dos espias e demos conta à igreja de que o objetivo de Moisés em enviar 12 homens não era para falar mal da terra, mas sim observar o que a terra tinha de melhor para poder empolgar o coração do povo, para que o povo entrasse feliz na terra prometida. Essa foi a razão pela qual Deus pesou a mão sobre aqueles 10 homens. Durante a noite, ao passar para a noite, ainda seguindo a mesma linha de pensamento, e se os irmãos observarem, todas as reflexões dadas até aqui têm o objetivo seguir uma sequência e tentar formar um quadro geral, um conceito acerca dos temas que nos foram dados. À noite refletimos sobre os 2 espiões que foram enviados a Jericó, se hospedaram na casa de Raabe. Os irmãos entenderam quais as razões e os motivos, mas o objetivo real ali era colocar nas nossas mentes, nos nossos corações, o significado daquele fio vermelho na janela, daquele cordão vermelho na janela. Depois, na quarta-feira, nós iniciamos a série sobre o fruto do Espírito. O objetivo é que Deus falasse ao nosso coração e nos desafiasse a praticar cada virtude do fruto do Espírito. E eu lhes disse que se nós colocássemos em prática tudo aquilo que víssemos durante esses dias de reflexão, essa igreja seria a igreja mais feliz e mais invejada do local. E eu não digo isso por orgulho, eu digo pela grandeza que a palavra tem quando apresentada aos nossos corações, pela sua força, por ser viva e eficaz. Encerramos na sexta-feira e ontem demos início a esse novo tema, para que nenhum de nós venha se deixar moldar pelo mundo. Mesmo porque de cara nós já entendemos que esse mundo jaz no maligno. Então quem se deixa moldar pelo mundo se deixa moldar pelo maligno. Também, se há alguma dúvida que crentes não possam fazer isso, nós tiramos todas elas. E a continuidade do nosso pensamento é: hoje eu quero encerrar essa série de conferências pensando com vocês, talvez num dos textos mais difíceis, não só de interpretação, mas também como de aceitação das Escrituras. Como um Deus como o nosso, que todos nós o entendemos como amoroso, Ele permite que certas coisas, ou Ele decreta que certas coisas aconteçam conosco. Quando eu olho para a vida de Jó, eu vejo que existem decretos amargos. Jó está aqui na terra, cuidando da sua casa, da sua família, faz sacrifício para os seus filhos, é um homem devoto, temente a Deus. Jó é o único homem na história da humanidade registrado nas Escrituras que recebe um elogio pessoal de Deus. Deus diz: observa meu servo Jó, temente a mim, um homem que se desvia do mal. Se fosse da minha pessoa, ele dizia: o Denis se mete no mal, ele não se desvia. Mas Jó era Jó. E enquanto Jó está levando a sua vida normal aqui na terra, está acontecendo uma disputa lá no céu que nem imagina. Satanás está fazendo acusações. O nosso adversário, aquilo que o grego vai chamar de Abadom e de Apolion, está lá fazendo acusações. E aí Deus diz: então, já que você tem esse tipo de pensamento e de ideia, eu dou liberdade para você tirar tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. E está aí o homem, riquíssimo, família organizada. Deus tira os filhos, os bens, e para aumentar a tribulação ele deixa a mulher.
E o sofrimento dele não é fácil. Como nós vamos entender isso? Juízes 19 apresenta a história de uma mulher de Belém da Judéia, a mesma cidade de Jesus, que se tornou a concubina de um sacerdote. A era dos juízes mostra uma sociedade em desordem, onde predominava a violência e a crueldade. O fato que vai chamar a nossa atenção para a nossa reflexão hoje acontece entre o período dos juízes e o início da monarquia. Depois da morte de Josué, Israel vivia um ciclo contínuo de desobediência, de pecado, de sofrimento, mas também de redenção. Na falta de um líder capaz e centralizado, cada um fazia o que achava mais reto. Aliás, essa é a expressão que predomina no livro dos Juízes. O livro dos Juízes começa, o livro de Juízes tem essa expressão no meio e termina com essa expressão. Naqueles dias não havia rei em Israel, não havia ninguém com capacidade de conduzir verdadeiramente o povo, não havia um líder capaz, não havia um rei, não havia um líder centralizado, e cada um fazia o que achava mais reto. A degradação moral do povo de Deus, das 12 tribos de Israel, era tão clara a ponto de um levita que peregrinava pela montanha de Efraim se apaixonar por uma mulher e a tomá-la por concubina. A Bíblia não entra em detalhes, mas a história paralela e o texto original vai nos dar a entender que ela o traiu. Após o ato de infidelidade, a concubina voltou para a casa de seu pai, deixando o convívio marital para trás. Na Bíblia, a concubina, ela vivia maritalmente, mas ela não era vista, ela não era respeitada como esposa, ela era uma espécie de esposa secundária, uma mulher sem valor, talvez apenas usada intimamente. 4 meses se passaram e o levita, sentindo a falta daquela companhia, vai até Belém para trazê-la de volta. Ele é recebido por uma hospitalidade invejável pelo seu sogro, que de todas as formas fazia o possível para que ele não voltasse. Parece vocês tentando me segurar aqui. E ele ficou ali por 5 dias. Primeiro, a intenção dele, eu vou lá, pego a mulher e volto para casa. Mas ele chega lá, o sogro começa: não, fica mais um dia, tem um negócio aqui, tem aquele negocinho aqui. Vou fazer um bolo. Eu já comi tanto aqui que eu estou com medo de chegar em casa, pisar na balança e o ponteiro rodar e parar no zero. Mesma coisa acontece com ele. Segundo dia, vou embora. Não, não vai não, fica aqui. E ele vai ficando, até que ele não suporta mais. No 5º dia, apesar dos pedidos do sogro para que ele ficasse mais um dia, o levita partiu à tarde com a concubina e o seu servo, os seus animais. Ao anoitecer chegaram a Jebus. Para quem não sabe, Jebus no futuro vai ser a cidade de Jerusalém, cidade habitada pelos jebuseus. Temendo o inimigo, os jebuseus, eles não pernoitaram, eles seguiram viagem. O objetivo era atingir uma cidade logo em seguida chamada Gibeá. Gibeá é uma cidade governada pela tribo de Benjamim. Para quem não sabe, Benjamim é o neto mais novo de José. Mas chegando lá, também não houve quem os recebesse em casa. Os benjamitas não estavam dispostos a oferecer hospitalidade, nem ao levita, nem ao amigo, muito menos à concubina. Sem um lugar para passar a noite, eles sentiram-se desafiados a ir para a praça. E hoje pela manhã nós entendemos qual é o resultado de se hospedar numa praça naquela região, naquele período. Eu creio que hoje vocês receberam um choque quando eu lhes disse que o verdadeiro pecado de Sodoma e Gomorra não tem nada a ver com sexualidade, né?
Mas, queridos, o pecado da sexualidade começa em primeiro lugar com o afastamento de Deus, a rejeição da sua palavra e dos seus preceitos, um coração que se torna egoísta e não abre a mão para o próximo, coisas que começam muito simples, vai nos levar a uma degradação moral, a ponto de cometer isso aqui. Meu objetivo de mostrar isso aqui é fazer você ver que, por mais santo que você seja e pense na profundidade da sua conversão, isso aqui pode acontecer comigo e com você. O apóstolo Paulo não estava brincando quando ele adverte a igreja: aquele que está em pé, vele para que não caia. Sem um lugar para passar a noite, então eles foram à praça. Pela graça de Deus, tem um velho voltando do campo. Velhos são necessários de vez em quando, né? Ainda mais um velho como esse. E o velho, vendo-os na praça, se dispôs a hospedá-los em sua casa. O velho hospitaleiro os recebeu de forma amigável. Eles comeram, beberam, assim como os seus animais. Durante a noite, homens perversos cercaram a casa, assim como foi lá em Sodoma e Gomorra. Exigiram que o levita fosse entregue para que eles fossem abusados sexualmente. Agora vocês já sabem por que eu tive que trazer a reflexão de hoje de manhã, senão eu perderia muito tempo para explicar isso aqui. O velho apela para que eles desistissem do intento e oferece a sua filha, e o levita oferece a concubina, mas os homens recusaram. O levita, em um ato impensado, inexplicável, de covardia e de desespero, empurra a concubina para fora de casa. Ela é brutalmente abusada, estuprada durante toda a noite pelos filhos de Belial, que significa no texto original hebraico filhos inúteis e perversos. Mas há uma linha rabínica que vai pegar uma expressão de Davi, que vai dizer que filhos de Belial também são filhos do inferno. Ela foi violentada a noite inteira, depois abandonada próxima à casa do velho. Ela se arrastou até a porta, e ao raiar do dia, o levita, ao sair para continuar a sua viagem, encontrou a concubina jogada e ordena que ela levante. Ao perceber que ela estava morta, ele a coloca em seu jumento e a levou para casa. Em casa, revoltado, indignado com tanta perversão e crueldade, o levita esquartejou o corpo da mulher em 12 pedaços. Sério, como Deus permite isso? Mas preste atenção que Deus tem uma razão em tudo. Quem foi boa nas mãos de Deus tem que passar por deserto na vida. Lembra que de uma das lições que aprendemos aqui: quando Deus olha para nós, Ele não olha para o que nós somos, mas Ele olha para o que vai fazer em cada um de nós. E com toda a amargura no seu coração, aquele homem que esquartejou a sua concubina em 12 pedaços, ele enviou um pedaço para cada tribo de Israel, e cada pedaço acompanhava uma carta, a fim de chamar a atenção do povo. Irmãos, tudo que aqui está, tudo que temos aqui registrado, são cartas de Deus para chamar a sua atenção, para chamar a minha e a sua atenção. E diante dos temas que os irmãos nos responsabilizaram de trazer, entenda uma coisa: nós temos que terminar essa série de conferências consciente de quem somos hoje, mas não podemos esquecer de onde viemos, mas também do que somos capazes de fazer se nos afastarmos de Deus.
A atitude do levita provocou uma onda de indignação e fúria em todo o território de Israel. Das 12 tribos, 11 tribos se levantaram contra a tribo de Benjamim por apoiar e defender os homens de Gibeá. Quer dizer, a tribo de Benjamim, que estava próximo àquela cidade, desde já entenda isso, cuidado com a proximidade com o pecado. Tem gente que gosta de andar muito próximo. Tem um adágio popular que é muito antigo, que diz que passarinho que anda com morcego, alguém sabe o restante? Acaba dormindo de cabeça para baixo, né, irmão? Eu vou repetir: passarinho que anda com morcego acaba dormindo de cabeça para baixo. Crente que anda perto de ímpio, pode ter certeza, está correndo sério risco. Então, os benjamitas deram apoio aos jebuseus, e o resultado é que as 11 tribos se reúnem, partem para cima e acontece uma guerra civil, que por muito pouco não dizimou a tribo de Benjamim. De posse desse pano de fundo que eu dei a vocês, preste atenção que a mensagem vai começar agora. O que Deus quer nos ensinar com essa história? Juízes é um desses livros difíceis de entender e aceitar. Juízes narra as aventuras pecaminosas de Sansão. Juízes narra o voto insano e tolo de Jefté. Juízes também nos conta a história desse levita com a sua concubina. Se por um lado não havia um rei humano em Israel, por isso que cada um fazia o que é mais reto, por outro lado, o cenário de degradação moral e espiritual mostra que eles também não reconheciam Deus como seu rei. Eles não estavam dispostos a obedecer ao Senhor. De fato, eles faziam aquilo que achavam mais reto, porque se eles não têm um rei, eles deveriam se curvar ao rei do universo, que é o Senhor. O resultado é que um povo incrédulo, desobediente e rebelde pode praticar coisas horríveis sem a menor vergonha. Eu e você temos o potencial dentro de nós mesmos para fazer isso. Quando o homem esquece Deus, seus preceitos, sua lei, ele segue as obras da carne impressas em seus corações. E quanto mais ele segue o seu coração, mais ele segue o curso desse mundo, mais ele é moldado por esse mundo. E quanto mais ele é moldado por esse mundo, mais ele se afasta de Deus. E afastado de Deus, o homem é capaz de pecar, de fazer qualquer atrocidade sem se importar com as consequências, sem o menor pudor. O levita, que deveria ser exemplo de compromisso e santidade, porque ele era um homem de Deus, tomou uma concubina no lugar de uma esposa. Por que ele não casou com ela? Por que não se procura, não se toma mulheres para casar? Ao tomar para si uma amante, mostra que esse levita não tinha a intenção de viver um verdadeiro amor com ela. O fato de se juntar a uma concubina prova que o levita não queria casar e assim apenas viver uma aventura sexual. Uma relação que não poderia acabar bem. Aquilo que não começa bem, geralmente está fadado a terminar mal. Quem despreza a lei e os preceitos do Senhor para seguir o modelo desse mundo, viver de acordo com a sua carnalidade, está condenado à derrota e ao fracasso. Vocês lembram de hoje de manhã, que eu falei sobre o filho pródigo? Quem impõe felicidade e sucesso para si mesmo longe de Deus, acaba na lama. Quem pensa que pode ser feliz e bem sucedido sem Deus, vai comer comida de porco, vai comer com os porcos. Tem um outro ditado, lembra dos porcos? Quem com porco, quem se junta com porco vai comer babujo, coelho, farelo, né? Ainda bem que vocês sabem. Guardem isso como verdade.
Quem despreza os preceitos do Senhor está fadado ao fracasso. A traição e o abandono da concubina, voltando para a casa de seu pai, prova que ela havia cometido adultério. De onde nós tiramos essa ideia? Do Talmud. Os sábios rabinos vão dizer isso para nós. A atitude dessa mulher era a atitude de quem havia pisado na bola. E quando alguém pisa na bola, ela fica sem moral. Observem que não aparece uma palavra dessa mulher no texto, ela simplesmente é um objeto de uso. Uma traição joga fora toda a confiança e toda a segurança do casamento. E não pense que você vai reconstruir porque acabou, nunca mais vai ser a mesma coisa. Deus pode ter toda a misericórdia do mundo por você, mas aquele ato de desconfiança, aquela falha vai estar sempre diante dos dois, que vão ter que continuar um ato de perdão contínuo a cada dia, na busca de um recomeço. Talvez, por não acreditar mais nela, o levita a entregou para aqueles homens. Talvez a mágoa do seu coração era tão grande que ele encontra ali um momento de vingança e entrega ela para ser abusada e morta. O adultério rebaixa, desvaloriza, humilha, faz do ser criado por Deus uma coisa. Não espere um perdão fácil se você passou por essa experiência. A falta de identificação no texto, preste atenção, o que é a falta de educação, de identificação, aliás, o texto não dá o nome do levita, o texto não dá o nome da mulher, o texto não dá o nome do velho, o texto não dá o nome de ninguém. Parece que o único que recebe o nome ali é o jumento do homem, do levita. Mas a falta de identificação mostra o quão afastada de Deus estava aquela cidade. O levita, ele aponta para todo religioso que desobedece a Deus, ou seja, aquele levita, ele estava representando os religiosos de Israel, afastados de Deus, sem compromisso com o Senhor, fazendo o que achavam mais reto. A falta de identificação da mulher mostra, ela é a cabeça de todas as mulheres. As mulheres de Israel estavam vivendo essa situação, ninguém se dava valor, porque haviam se afastado do Senhor. Uma sociedade onde cada um poderia ser abusado e morto sem a menor cerimônia. Isso também mostra o baixo nível moral daquela região, que moldada pelo mundo, andava longe dos caminhos do Senhor. E a falta dos nomes no texto também mostra uma sociedade desumana. Quando nós não tratamos seres humanos pelos seus nomes, nós estamos tratando como se fossem uma coisa, gente sem valor, sem nenhum significado para nós. E nesse mundo da igreja, quem mais sofre com essas questões do nome são as esposas de pastor, né? Chega no canto, quem é a esposa do pastor? Ela não tem nome. Seria bom procurar saber quem são as esposas de pastores pelos seus nomes. As pessoas gostam de ser chamadas pelos seus nomes. Mas a falta de nome no texto mostra uma sociedade desvalorizada. Uma outra lição que esse texto nos dá: observem o que o velho disse: não passem a noite na praça, disse o velho. E por que ele disse isso? Ora, se ele é velho como eu, ele tem uma certa experiência, ele tem um certo conhecimento. Esse homem sabia do perigo que aqueles hospedeiros estavam, aqueles hóspedes que estavam ali para serem hospedados pela praça, estavam correndo. E hoje também vocês já sabem a razão por causa do que vimos hoje pela manhã. Então isso significa que o velho sabia do que poderia acontecer com eles. E o velho, preocupado, os leva para casa. E mais, o pecado daquela cidade
era o mesmo praticado por Sodoma e Gomorra. Uma sociedade insensível, que não ama, que não acolhe, que não respeita o próximo, que acaba cometendo coisas horríveis. Uma cidade que pode gerar uma tragédia a qualquer momento. Uma outra lição que nós precisamos entender aqui: os textos de Gênesis e de Juízes são tão correlatos que ambos citam duas mulheres. No livro de Gênesis, as duas mulheres apresentadas para serem abusadas eram as filhas de Ló. No texto aqui, a concubina e a filha do velho. Para a sociedade da época, irmãos, as mulheres não passavam de um pedaço desprezível de carne. E infelizmente alguns homens tratam as mulheres assim. Por isso, o levita despedaçou. Essa história é tão horrível que o profeta Oséias vai citar ela lá no capítulo 9, dos versículos de 1 a 9. E Oséias repreende Israel terrivelmente, causa uma vergonha ao povo de Israel, fazendo-os lembrar desse pecado terrível. E é como se esse pecado se arrastasse com a história do povo de Deus, até chegar o momento em que Oséias faz a crítica. E por que Oséias faz isso? Para lembrar dos pecados. Sucote, cabanas. Lembra do que vimos hoje pela manhã? Por que o judeu, em uma semana do ano, ele tem que comer no chão? Para lembrar de onde ele veio. Quando nós perdemos a referência de onde nós viemos, se você não sabe de onde você veio, como crente eu vou lembrar de você. O salmista disse que Deus nos tirou de um tremedal do quê? De lama. Colocou os nossos pés sobre Cristo. Não só colocou, como Ele firmou os nossos passos. Tirou as coisas sujas da nossa boca e botou o quê? O novo? Não use a sua boca para falar coisa suja de novo. Não há elemento humano na salvação. Toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. Para lembrar de onde você veio. Quando nós esquecemos de onde nós viemos, nós começamos a nos encher de orgulho. Começamos a achar que nós somos capazes de resolver os nossos próprios problemas, principalmente os espirituais. Nós começamos a esquecer e nos afastar de Deus. E o resultado, ele é terrível. Pode acontecer qualquer coisa. Agora, o que essa história tem a ver com o nosso tema? Muito simples. Quando o povo de Deus se deixa moldar pelo mundo, o resultado é, em primeiro lugar, se desviar dos caminhos do Senhor. E essa história absurda, ela nos leva ao engano de pensar que esse povo era ímpio, mas na realidade não era. Esse povo não era ímpio, esse povo não era pagão. Eu quero repetir, esse povo era povo de Deus, da tribo de Benjamim. Mas a lição é: quem se afasta de Deus é facilmente dominado pelo mundo e capaz de cometer as maiores atrocidades na história. Não permita que as coisas do mundo façam morada perto do seu coração. Eles passaram rápido por Jebus para tentar chegar o mais rápido possível a Gibeá. Jebus era a cidade habitada pelos jebuseus e Gibeá habitada pela tribo de Benjamim. E por que eles estavam ali bem pertinho? Porque Josué falhou em expulsar esse povo e até destruí-lo. Mais tarde, esse povo é praticamente dizimado em jebuseus. E por não expulsar, aqui tem uma lição: não trate o pecado com brandura. Não trate o mundo com prazer, com alegria, com satisfação. O texto base para nossa reflexão diz que eu e você
não devemos viver conformados nem tomar a forma. Então o mundo é meu inimigo. Aliás, não é só ele que é meu inimigo. Eu tenho 3 inimigos muito claros revelados nas Escrituras: o mundo, a minha própria carne e o diabo. Quanto mais afastados de Deus, mais vulneráveis ao mundo nós somos. A falta de hospitalidade e perversidade dos homens de Gibeá demonstram que quanto mais afastados de Deus, mais desumanos nós nos tornamos. Quero lembrar uma coisa para vocês. Se vocês lembrarem do ensino fundamental, todos nós, vocês vão lembrar que mais ou menos naquela antiga 7ª série se estudava o início da história geral. E é comum, a partir já da 6ª série, os nossos alunos na minha época, começava-se a fazer certas avaliações com relação aos homens das cavernas, lembra? Até hoje tem livros, né? Aí eles começam a dividir a idade da pedra polida, aquela coisa toda, ou seja, aquela mentira toda. Eu nunca acreditei naquilo e sempre questionei meus professores com relação àquilo. E por que eu nunca acreditei naquilo? Porque se você ler o livro de Gênesis, você vai ver lá que tem o Jubal, colega de Efraim, e o Jubal ele tocava o que? Lembra? Alguém sabe? O Jubal tocava. Vocês conhecem alguém que toca harpa aí? Tem alguém que toca harpa aqui em Maranhão? Vocês já viram alguma harpa aqui em Maranhão? Pessoal, aquela civilização era mais evoluída do que nós. Tubal-Caim. Quem é Tubal-Caim? Vou dar uma dica para você. Tem faca que você esfrega na pedra e ela rapidinho dá fio. Tem faca que você passa o mês inteiro e ela nem come. Por que isso? Vou fazer uma pergunta. Eu fiz uma pergunta para esse rapaz aqui. Você andando por aí nas suas caçadas e pescarias, se você encontrasse um pedaço de minério de ferro, você saberia identificar? Ele me disse que não. E é verdade, eu também não saberia. Mas o Tubal-Caim sabia. Outra coisa para você, o porquê que a faca não pega fio? Porque tem que ter uma composição lá. Não é só pegar o minério de ferro e moldar. Tem uma composição. E para fazer essa composição, aquilo é feito em alta temperatura. Não dá para fazer com um foguinho feito com pedra. Aquela civilização era muito superior à nossa. Ele é aquele que começa a fazer armas. E nós temos o hábito de nos achar extremamente sábios. E por que nós vamos encontrar lugares no mundo onde aparentemente os homens viveram numa espécie de civilização como os homens da caverna? Não tem outra explicação: afastamento de Deus. Quando o ser humano se afasta de Deus, quando ele deixa de lado os preceitos do Senhor, ele se desumaniza, ele se torna relapso com o próprio corpo, ele esquece preceitos e ele passa a viver em determinadas situações como um animal. Sem Deus nós somos capazes de qualquer pecado. Essa é a lição do texto. Quanto mais moldados pelo mundo, mais pervertidos moralmente, e toda perversão moral resulta em maldição. Agora, sabem por que esse homem cortou a sua concubina em 12 pedaços? Havia uma cultura já estabelecida na mente de algumas pessoas. Esse levita ele não era bobo não, porque Saul
mais tarde vai repetir a mesma coisa. Em 1 Samuel, no capítulo 11, versículo 7, Saul pega um par de bois e reparte eles em 12 partes, e ele envia as tribos de Israel. Mais tarde nós vamos entender que esse ato de Saul e também o ato desse levita, quando se parte em 12 pedaços e envia um pedaço para cada tribo com uma carta, aquela carta tinha um cunho de maldição. E por que as 11 tribos se reúnem para tentar destruir a tribo de Benjamim? Porque na carta, certamente, com esse ato de maldição, eles sabiam que se eles não agissem, a mão de Deus pesaria contra eles, porque eles também seriam cúmplices do crime e do abuso. Quando Saul tem essa atitude, nós vamos ver que o resultado é que Israel se move, se junta a Saul e destrói os amonitas. Irmãos, nada é por acaso nas Escrituras. Nós é que temos pouco conhecimento para poder nos aprofundarmos e buscarmos essas verdades. E aqui eu quero começar a fechar essa reflexão, dizendo que o fato de nós olharmos todo esse contexto histórico, toda essa tragédia, nós vamos encontrar seres humanos vulneráveis. Quando o homem e a mulher, quando o crente se deixa moldar pelo mundo, ele fica extremamente vulnerável. Claro que nem todos vão cair. Se os irmãos um dia tiveram um contato com a carta à igreja de Sardes, tem uma recomendação lá: consolida aqueles que ainda não morreram. A igreja de Sardes, ela é vista como uma igreja morta, mas tem um grupo lá dentro que ainda não passou por essa experiência, um grupo que continua firme, um grupo que continua seguindo os preceitos e as orientações do Senhor, e a palavra para eles: consolida o resto, não é abandona o resto. E aqui eu quero chamar a atenção: a igreja tem a obrigação de cuidar dos vulneráveis. Olhem os vulneráveis. A história destaca a importância de proteger os vulneráveis, os desamparados na sociedade. Aliás, quem despreza os seus vulneráveis é a chamada ética naturalista. Eu não sei se tem. A ética naturalista criou uma máxima na área da enfermagem. Se você vê um idoso e um jovem correndo risco de vida, o que você faz? Você não pode salvar os dois. Quem é que tem prioridade? Coitado do velho. Ética naturalista. A ética naturalista vai dizer que o mais forte deve sobreviver, deve predominar sobre o mais fraco. De onde vem isso? Queridos, a concubina foi submetida a terríveis abusos, resultando na necessidade de justiça e compaixão pelos mais fracos. É dever nosso. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós estamos vivendo e caminhando para cada dia a nos envolvermos com uma sociedade cada vez mais fria, cada vez mais vazia, seres humanos cada vez mais egoístas. É preciso identificar os frágeis, cuidar deles como os mais vulneráveis, e a maioria daqueles que caem, eles precisam do seu ombro, eles não precisam da sua boca. Eu não preciso da boca de ninguém, eu já tenho o mundo para me criticar. Os ímpios aproveitam, e tem uma petecada aí que me odeia, pelo que eu prego e pelo que eu ensino. Então eu não preciso da boca de ninguém, eu preciso do ombro quando eu estou necessitado, caído, quando eu às vezes penso que estou derrotado. Preciso a gente entender essas coisas. Lembra do que eu disse quando Simão convida Jesus para ir à sua casa, e aquela mulher que também não tinha uma vida das melhores, e ela se joga debaixo da mesa, e ela arrependida, chorando, e aí
o Simão começa a julgar, e Jesus diz: Simão, olha para essa mulher, você não é juiz dela, por que você a condena? E ele ainda disse: se esse aí fosse profeta, saberia quem é a mulher e quem é que está tocando nele. No final da lição ele diz assim: a quem muito se ama, muito se... Ninguém sabe disso. Como castigo vocês vão ler Lucas 7 todinho quando chegar em casa. Lucas 7, Jesus olha para o Simão e diz assim: Simão, a quem muito se perdoa, muito se ama. Se você ama, você vai perdoar muito. Observe o grau de perdão que você dispensa para as pessoas que estão à sua volta, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, etc, etc, etc. A quem muito se perdoa, muito se ama. Jogue seu orgulho fora. Não se preocupe com o que os outros falam. É você e Deus. Pode ter certeza que um pequeno grupo pode até criticar, mas a maioria vai entender que você vai levantar o caído, acolher o necessitado, proteger os vulneráveis e se mostrar forte para enfrentar tudo. Uma outra lição: a igreja precisa e ela necessita de um constante arrependimento. Todos nós temos os nossos escorregões. Como eu queria ter mais tempo para poder falar certas coisas para vocês, mas eu quero pedir um pouquinho mais de tempo. Se você se ofender, eu vou embora amanhã. Se você não gostar, não conta para ninguém, mas se você gostar, guarda no teu coração. A Bíblia conta de um homem chamado Noa. Noa, traduzido para o português, é Noé. E ele está lá, ele recebe uma missão de Deus, ele está todo empolgadão lá, ele está construindo um barco que a Bíblia chama de arca. E presta atenção, para a Bíblia chamar um barco de arca, porque o negócio era meio feio. Não havia chovido, ninguém sabia o que era um dilúvio. E a turma passava lá: o que você está fazendo? Estou fazendo um barco, vai cair um dilúvio e tal, não sei o que. E o povo passava a cabeça: está doidão, esse aí está viajando na maionese. Agora, se o Noé era atacado, você imagina a mulher dele. Quando as amigas delas passavam próximo à casa delas para dar uma volta no shopping, elas perguntavam: o que o teu marido está fazendo? Ele está fazendo uma arca, porque vai chover 40 dias e 40 noites. Abandonaram ela. E o nome dela, a Bíblia não relata, mas a história paralela vai dizer que o nome dela era Naamá. Então a dona Naamá também sofria críticas. E o que é pior, imagina os filhos de Noé e as noras, todos vistos como loucos. A arca fica pronta, e ele convida as pessoas: vamos lá ver o projeto de Deus e tal, para salvar, a minha família. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem, se você mediu o tamanho da arca, o peso que ela comportava, o que ela carregava dentro dela, vocês sabem para quantas pessoas foi projetada a arca? Para 8 pessoas. O projeto não foi para salvar mais ninguém. Às vezes eu vejo pregadores dizendo: não, Deus fez a arca para salvar a humanidade. Querido, se Deus decidiu destruir a humanidade, vai salvar para quê? Ele já havia decidido: eu vou destruir da terra o homem que eu criei, vou salvar só a família de Noé e Zé Fini, acabou. Mas aí o Noé convida: vem aqui para ver a arca. E o que as pessoas disseram? Não, eu não quero, aí dentro é escuro. O que é escuro? Porque a arca só tinha uma janelinha lá em cima e uma porta larga no seu meio. A porta seria fechada por Deus, e todos nós sabemos que uma janela, ela serve para entrar claridade e vento. Agora era impossível uma janelinha lá em cima entrar claridade e vento o suficiente
para dentro da arca, e as pessoas diziam: não, aí dentro é quente, aí dentro é apertado, aí dentro eu vou ter que trabalhar, aí dentro eu vou ter que contribuir, aí dentro eu vou ter que me submeter, aqui fora é melhor. Por que as pessoas não entram para a igreja? Porque elas vão ter que se arrepender de seus pecados, elas vão ter que contribuir, elas vão ter que se submeter, elas vão ter que negar-se a si mesmo para poder servir ao Senhor. Eles preferem ficar lá fora. O mundo oferece coisas muito melhores. Mas Noé conseguia andar dentro da arca. A Bíblia não diz, mas a história paralela diz: ele recebeu de Deus um fogo. Noé tinha uma tocha nas suas mãos, e ele conseguia ir nos lugares mais escuros da arca. Ele conseguia ver os animais mais peçonhentos que estavam lá dentro. Noé era respeitado. Toda aquela humanidade que despreza esse projeto de Deus acaba morrendo. Nós temos os nossos becos escuros, nós temos as escanilhas do nosso coração cheios de escuridão. Às vezes nem nós temos coragem de ir lá dentro para ver quem realmente nós somos. Mas o fogo de Deus mostra. Há uma necessidade constante de arrependimento, de mudança de ideia, de mudança de atitude. Talvez na sua vida você não pense em mudança, mas é necessário. E por último, por que há necessidade dessa mudança e desse arrependimento? Porque há um julgamento divino a caminho. Há um julgamento divino a caminho. O desfecho trágico dessa história, com uma guerra civil que quase dizimou uma tribo, que foi seguida de violência para com aquela mulher, serve como um lembrete de que o julgamento divino sobre o pecado e sobre a injustiça vai vir. Deus não fica indiferente ao mal. Deus é tão puro de olhos, disse o profeta Abacuque, que ele não pode contemplar o mal. Deus vai intervir e trazer justiça. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Quem ainda não entendeu uma última coisa, eu quero terminar dizendo: por que você não deve se deixar moldar pelo mundo? Diante de tudo que vimos aqui, desde o primeiro domingo que eu assumi essa tribuna, e agradeço o respeito e a confiança do pastor dessa igreja, só um homem sem juízo para me trazer lá de Manaus para vir aqui falar com vocês. Mas diante de tudo que eu apresentei para vocês aqui, tem uma última frase: quem se constitui amigo do mundo, constitui-se, a decisão é sua. Para quem não nasceu de novo, para quem ainda não se converteu, para quem ainda não foi convertido, mais propriamente dito, falar com mais propriedade: ou você vai se tornar amigo de Deus, ou você vai continuar inimigo dele. Porque aquele que se deixa moldar pelo mundo se torna inimigo dele. O pendor, para onde você pende, para onde você se inclina, mostra quem verdadeiramente você é. Que Deus nos abençoe.